Olá pessoal, sou Lucas Maciel, advogado e professor, e aqui é o canal em que nós discutimos temas do universo do direito. Antes da gente falar do tema de hoje, quero convidar você a se inscrever no nosso canal, ative o sininho também, deixe seu like, comentários e não deixe de se inscrever em todas as nossas redes sociais. Hoje nós vamos falar sobre o tema falência e basicamente como é solicitar a falência, quais são os requisitos. Roda a vinheta, João. Bom pessoal, como a gente falou na abertura do vídeo, hoje nós vamos falar sobre um tema mais teórico, mas que é de grande importância no dia a dia. Muitas pessoas têm dúvidas, né? Como que eu faço para saber se eu posso ou não posso pedir a falência de uma empresa? Então, às vezes eu tenho lá um valor para receber de uma pessoa jurídica qualquer, mas eu não sei se eu posso pedir ou não a falência dela. E aí eu queria saber quais são os requisitos que a lei coloca para que eu possa efetivamente solicitar um pedido de falência de uma empresa. Claro que isso não é uma medida normal, é uma medida atípica, né, mas que em situações concretas pode ser a última ou a única via para você poder ter possibilidade de receber o seu crédito. Para isso a gente vai estudar um pouquinho hoje uma parte da Lei 11.101, que é a lei que trata sobre falência e recuperação judicial no nosso país, que inclusive recentemente foi alterada, reformada, e nós vamos comentar aqui então basicamente o artigo 94 e seguintes. A gente vai abordar algumas questões teóricas importantes aí para o dia a dia de você que é operador do direito ou de você que atua aí na prática e quer saber ou tem curiosidade de saber. Então eu vou ler aqui o artigo 94 para todos, depois a gente faz algumas explicações para que todo mundo possa entender o que a lei quer dizer com esses pontos colocados. Artigo 94. Será decretada a falência do devedor que, inciso 1, sem relevante razão de direito, não paga no vencimento obrigação líquida materializada em título ou títulos executivos protestados, cuja soma ultrapasse o equivalente a 40 salários mínimos na data do pedido da falência. Inciso 2. Executado por qualquer quantia líquida, não paga, não deposita e não nomeia a penhora bens suficientes dentro do prazo legal. Inciso 3. Pratica qualquer dos seguintes atos, exceto se fizer parte de plano de recuperação judicial. A linha A. Procede à liquidação precipitada de seus ativos ou lança mão de meio ruinoso ou fraudulento para realizar pagamentos. B. Realiza ou, por atos inequívocos, tenta realizar, com o objetivo de retardar pagamentos ou fraudar credores, negócio simulado ou alienação de parte ou da totalidade de seu ativo a terceiro, credor ou não. C. Transfere estabelecimento a terceiro, credor ou não, sem o consentimento de todos os credores e sem ficar com bens suficientes para solver seu passivo. D. Simula a transferência de seu principal estabelecimento com o objetivo de burlar a legislação ou a fiscalização ou para prejudicar credor. E. Dá ou reforça a garantia a credor por dívida contraída anteriormente, sem ficar com bens livres e desembaraçados suficientes para saldar seu passivo. F. Ausenta-se sem deixar representante habilitado e com recursos suficientes para pagar os credores, abandona o estabelecimento ou tenta ocultar-se de seu domicílio, do local da sua sede ou de seu principal estabelecimento. E G. Deixa de praticar no prazo estabelecido obrigação assumida no plano de recuperação judicial. Bom, pessoal, então vamos tentar colocar aí um pouquinho de explicação em cima de todo esse texto aqui do artigo 94 da Lei de Falência. Vocês vão observar que nós temos basicamente 3 situações em que o legislador colocou aí como passível de solicitar a falência de uma empresa. O que é interessante a gente mencionar é que no inciso 1, ele fala que são dívidas que, a partir de títulos executivos protestados, que somado dão um valor de no mínimo 40 salários mínimos. Ou seja, então eu tenho lá um débito de uma empresa que eu não recebo e o valor desse débito é de 50 salários mínimos. Eu posso, a partir disso, desde que eu tenha protestado aquele título, entrar com um pedido de falência. Ou eu posso, então, fazer um concurso de credores, ou seja, eu posso pegar vários credores que juntos somam um valor superior a 40 salários mínimos. Então é uma das possibilidades de pedir a falência de uma empresa.
Então observe que aqui eu tenho um valor mínimo para que eu possa exigir a falência da empresa. Agora, no inciso segundo já é uma regra diferente. No inciso segundo, primeiro, não tem valor mínimo, não existe esse valor mínimo. A questão é, eu tenho uma execução contra essa empresa, independentemente de valor, e essa empresa, quando citada, não faz nada, não deposita, não paga, não apresenta bens à penhora. Eu também posso converter esse ato da empresa, essa forma da empresa de não realizar, né, a satisfação do crédito, como um ato tendente ao pedido de falência. E um terceiro inciso que coloca um rol de várias possibilidades, que é a situação em que há atos que tendem a caracterizar uma situação de falência. Então, a legislação presume que esses atos que nós lemos aqui nas alíneas do inciso terceiro são atos tendentes a causar prejuízo ao credor e automaticamente são atos que têm uma natureza de ato atentatório ao credor e automaticamente são passíveis de solicitação de falência. Então, qualquer uma dessas situações, você pode solicitar a falência de uma empresa. E é interessante mencionar que o próprio enunciado fala que quando também a empresa ela não cumpre com eventual pedido de recuperação judicial, ela não cumpre com o plano de pagamentos, a recuperação judicial se converte em falência automaticamente, exatamente porque a recuperação judicial é uma segunda chance que a empresa vai ter aí de sobrevivência. Então, o 94 coloca essas características como importantes. Na sequência, a gente vai comentar um pouquinho com vocês aqui como que é o trâmite dessa questão aí do início do processo de falência, para que vocês possam entender um pouquinho melhor. Artigo 99. A sentença que decretar a falência do devedor, dentre outras determinações, inciso 1, conterá a síntese do pedido, a identificação do falido e os nomes dos que forem, a este tempo, seus administradores. 2, fixará o termo legal da falência, sem poder retroagir por mais de 90 dias contados do pedido da falência e do pedido de recuperação judicial ou do primeiro protesto por falta de pagamento, excluindo-se para essa finalidade os protestos que tenham sido cancelados. 3. Ordenará ao falido que apresente no prazo máximo de 5 dias relação nominal dos credores, indicando endereço, importância, natureza e classificação dos respectivos créditos, se esta já não se encontrar nos autos sob pena de desobediência. 4. Explicará o prazo para que as habilitações de crédito, observado o disposto no parágrafo 1º do artigo 7º desta lei. 5. Ordenará a suspensão de todas as execuções ou execuções contra o falido, ressalvadas as hipóteses previstas no parágrafos 1º e 2º do artigo 6º dessa lei. 6. Proibirá a prática de qualquer ato de disposição ou oneração de bens do falido, submetendo-os preliminarmente à autorização judicial e do comitê, se houver, ressalvados os bens cuja venda faça parte das atividades normais do devedor, se autorizada a continuação provisória nos termos do inciso 11 do caput deste artigo. 7. Determinará as diligências necessárias para salvaguardar os interesses das partes envolvidas, podendo ordenar a prisão preventiva do falido ou de seus administradores quando requerida com fundamento em provas de prática de crime definido nessa lei. 8. Ordenará ao Registro Público de Empresas e à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil que procedam à anotação da falência no registro devedor, para que dele constem a expressão falido, a data da decretação da falência e a inabilitação de que trata o artigo 102 dessa lei. 9. Nomeará administrador judicial que desempenhará suas funções na forma do inciso 3 do caput do artigo 22 dessa lei, sem prejuízo do disposto na linha A do inciso 2 do caput do artigo 35 dessa lei. 10. Determinará a expedição de ofícios aos órgãos e repartições públicas e outras entidades para que informem a existência de bens e direitos do falido. 11. Pronunciar-se-á a respeito da continuação provisória das atividades do falido com o administrador judicial ou da lacração dos estabelecimentos, observado o disposto no artigo 109 dessa lei. Determinará, quando entender conveniente, a convocação da Assembleia Geral de Credores para a constituição de comitê de credores, podendo ainda autorizar a manutenção do comitê eventualmente em funcionamento na recuperação judicial quando da decretação da falência. E, por fim, o 13, ordenará a intimação eletrônica nos termos da legislação vigente e respeitadas as prerrogativas funcionais, respectivamente, do MP e das Fazendas Públicas Federal e de todos os estados, DF e municípios,
e em que o devedor tiver estabelecimento para que tomem conhecimento da falência. Portanto, pessoal, vocês observaram, né, que a falência ela é cheia de detalhes, porque ela é uma exceção. O ideal não é que a empresa chegue até essa etapa e, obviamente, que por isso ela tem todas essas regras para que seja solicitado e caso o juiz entenda realmente pela falência, tem todos esses requisitos que a sentença deve contemplar. Importante, por último, mencionar que caso a empresa que esteja passando por um processo de falência, assim que citada, se ela pagar a dívida que gerou aquele pedido de falência, a falência não ocorrerá. Agora, se ela não conseguir realmente honrar com as suas obrigações, ou se ela realizar algum ato que é considerado aí ato que tende a levar à falência, nesse caso também será decretada a falência. Então esse foi o nosso tema de hoje, o nosso vídeo aqui. Ficamos à disposição de vocês para outros esclarecimentos.